Você já percebeu que alguns países têm muito mais feriados que outros? Feriados. Não é por acaso. Existem muitas razões históricas, culturais e até políticas que explicam a quantidade de feriados em diferentes países. E hoje vamos descobrir os motivos por trás dessa diversidade. Feriado é um dia de descanso obrigatório, onde a maioria das pessoas tem o dia livre do trabalho. Mas o que muitos não sabem é que nem todo feriado é comemorado da mesma maneira em todos os países. Alguns países têm mais feriados do que outros, e isso tem a ver com fatores como religião, cultura e até decisões políticas. Muitos países têm feriados baseados em celebrações religiosas. Por exemplo, no Brasil, a Páscoa e o Natal são feriados nacionais. Mas em países como a Arábia Saudita, o Ramadã e o Eid al-Fitr são feriados importantes, refletindo o Islã como a religião predominante. Exemplo, e na Índia, um país com grande diversidade religiosa, há feriados para comemorar eventos hindus, muçulmanos, budistas e cristãos. Isso significa que há alguns anos, os indianos podem ter uma quantidade enorme de feriados. Além dos feriados religiosos, os feriados históricos também fazem parte da cultura de um país. Países como os Estados Unidos, México e França celebram suas independências com feriados importantes, como o 4 de julho, o 16 de setembro e o 14 de julho, respectivamente. Exemplo, esses feriados são uma maneira de relembrar eventos importantes na história de cada país. Eles não são apenas um dia de descanso, mas um momento de celebrar a identidade e a cultura nacional. Os governos também têm um grande papel na criação de feriados. Em muitos países, como na China, o governo decide quais serão os dias comemorativos. Eles podem criar feriados para celebrar eventos importantes do governo, como o Dia Nacional, ou até para motivar o turismo e a economia. Exemplo, no Japão, a maior parte dos feriados está ligada ao imperador, ou à cultura tradicional, refletindo a importância da monarquia no país. Curiosamente, o turismo também influencia a quantidade de feriados em um país. Países com uma economia focada no turismo, como a Espanha, costumam ter mais feriados durante o ano. Esses feriados não só atraem turistas, mas também incentivam o consumo e movimentam a economia. Exemplo, a Espanha, por exemplo, tem uma grande quantidade de feriados regionais, o que permite que diferentes cidades celebrem de maneira única, atraindo turistas para festivais e eventos tradicionais. Alguns países priorizam o bem-estar social e a qualidade de vida de seus cidadãos. É o caso de países escandinavos como Suécia, Dinamarca e Noruega, que oferecem mais feriados, com o objetivo de proporcionar mais tempo livre e diminuir o estresse. Esses feriados ajudam as pessoas a desacelerar e ter um tempo para lazer e descanso. Exemplo, estudos mostram que países com mais feriados tendem a ter uma população mais feliz e menos estressada. Outro fator importante é que muitos países têm feriados nacionais e também regionais. Por exemplo, na Alemanha, cada estado tem a sua própria lista de feriados, o que faz com que a quantidade de feriados varie de região para região. Exemplo, na Itália, além dos feriados nacionais, cada região tem os seus próprios dias festivos, celebrando santos locais ou eventos históricos. Como vimos, a quantidade de feriados nos diferentes países é resultado de um mix entre cultura, religião, história, economia e até decisões políticas, e é por isso que a quantidade de feriados pode variar tanto de lugar para lugar. E você, tem algum feriado favorito no seu país? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir. Até logo. Annie Mori.